alegria, é uma grande honra para nós aqui da Sartori estar recebendo um bate-papo dois especialistas, duas referências na área da recuperação judicial, instituto que completa cerca de 16 anos, mas ainda muito pouco conhecido, seja pelos operadores do direito, seja pelo empresariado, seja pelos demais atores que orbitam, né, e convivem e se dedicam para a prosperidade e sobrevivência das empresas, que a gente sempre comenta, são o grande ativo de qualquer nação, é através dela que há a geração de emprego, riqueza e renda, né? Então, hoje estamos trazendo aqui, com visões que são bastante complementares, dois especialistas, né? Fazendo uma breve apresentação, o Dr. Fernando, a quem eu vou dar a liberdade, o Dr. Fernando Pompeu, de chamar apenas de Fernando, porque o nosso papo ele é bastante informal. Ele é sócio-diretor da Brasil Trust Administração Judicial e da Mangerona e Pompeu Advogados, presidente da Comissão de Estudos de Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas, membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, IBR, da International Association of Restructuring Insolvency e Breakthrough Professional, TMA do Instituto Brasileiro de Insolvência, IBAJUDE e do IASP, especialista em Direito Processual Civil pela PUC Campinas, Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito e Recuperação de Empresas de Falência pela FADISP, professor titular dos cursos de extensão e pós-graduação da Escola Paulista de Direito e da Escola Superior de Advocacia, professor convidado da Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso, do Mackenzie, da Faculdade Damásio Jesus, da FACAMP, da ESANC e PUC Campinas, palestrante e autor de obras e artigos sobre o tema relacionado ao direito empresarial. E o nosso outro palestrante, Frank Corge, Master Business Administration pela Fundação Getúlio Vargas, é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, possui certificado em Master Black Belt em Learn Six Sigma, Kaizen Specialist no Japão, conselheiro de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, possui experiência de mais de 23 anos, ocupando níveis de direção, como diretor-geral, CEO, CFO, nos setores industriais, varejo, aeronáutico, agronegócio, transporte, energia, terceiro setor e de consultoria. Professor convidado no programa Latim Legion Magister, LLM, e da CU Law, IS. Atua em diversas empresas nacionais e multinacionais. É atualmente sócio fundador da empresa de consultoria empresarial FK Consult Pro, especialista em turnaround, reestruturação, recuperação judicial, gestão interina, gestão judicial, M&A, IPO e inovação. Gostaria de fazer aqui um alerta, né, que todo mundo que precisar de certificado ou desejar um certificado, aqui no chat, né, tem o endereço, basta vocês encaminharem o pedido conforme orientação. Esse programa vai estar disponível no YouTube, então quem quiser revisitar ou compartilhar, fiquem à vontade, tá? Porque é um tema bastante interessante, instigante e dinâmico, né? Conforme a gente estava falando inicialmente, a recuperação judicial ainda sofre uma resistência muito grande por parte da sociedade, em face de um histórico vindo lá da época da concordata, onde o empresário se sentia, tanto ao ponto de vista de operação, né, como reputacional, verdadeiramente radioativo, né? Então, ele se imaginava, né, o mais distante possível desse tipo de solução. Entretanto, essa não é a realidade do Instituto Recuperacional, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela é uma das únicas, se não a única, né, efetivamente
ferramenta para que a empresa em dificuldade possa atravessar um período de turbulência, né? Especialmente aqui no nosso país, onde a gente enfrenta tantas adversidades adicionais, né? Além das dificuldades normais que o negócio oferece, nós temos o excesso de burocracia, o alto custo financeiro, né? O mercado mais constrito e, invariavelmente, a empresa pode estar tendo que recorrer ao Instituto. E é muito importante que vocês conheçam esse Instituto para que a tomada de decisão ela aconteça dentro do time adequado, né? Porque se você, primeiro requisito, eu estava até conversando com o Fernando, se sua empresa é viável, né, você tem que estar devidamente orientado, tem que ter sido apresentado ao Instituto para que você tome uma decisão estratégica de salvaguarda da empresa, preservação dos empregos e também do patrimônio da empresa de sócios, para que ela se perpetue, né? Você vê que a gente aqui no Brasil tem poucas histórias de empresas centenárias, enquanto na Europa e mesmo nos Estados Unidos isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque lá está tudo voltado para a preservação da empresa, continuidade da empresa, que inclusive é um princípio constitucional. Então, eu queria passar a palavra para o Fernando e depois para o Frank, para que eles também fizessem as suas considerações inicialmente a respeito do Instituto Recuperação Judicial. Bom, muito obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez pelo convite. Dessa vez deu certo, outra vez acabou não dando certo por questões de agenda, mas dessa vez, graças a Deus, deu certo. Você mutou. Ficou mútuo, né? Ficou no mute. É uma honra estar aqui no Sartori Talks, que é uma iniciativa do escritório de vocês que divulga conteúdos e conteúdos interessantes. Eu acho que isso é fundamental em qualquer área do direito, né? Falando um pouquinho sobre o Instituto da Recuperação Judicial, puxando um pouco o gancho do que você falou, Marcelo. É importante que as empresas ingressem com os pedidos de recuperação da forma mais breve possível, quando de fato verificarem que estão em dificuldades. O Instituto da Recuperação Judicial acaba sendo muito estigmatizado porque a eficiência atual, quando se vai analisar, se vai se medir essa situação, né, as empresas, se recuperaram ou não recuperaram, a gente tem um indicador muito ruim atualmente. Por quê? Porque a maioria das empresas, infelizmente, acaba pedindo recuperação judicial quando já está numa situação muito periclitante. O empresário vai postergando, vai acreditando que pode reverter a situação sem muito critério, sem muita assessoria, né? E quando de fato ele consegue chegar num especialista na matéria, ele já passou por vários outros que não passaram essa opção para ele, né? Eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, mas para elucidar bem como funciona no Brasil, até o Beisola da grande família é advogado, né? Vocês se lembram do Beisola? O doutor Abelardo, né? O dono da pastelaria. Por que eu faço essa brincadeira? Porque todo mundo tem um advogado conhecido, né? Então, o empresário, quando começa a sofrer execuções, sofrer ações de cobrança, ele vai no advogado conhecido, que não é especializado, porque são poucos advogados que têm essa especialização. E o advogado, primeira decisão que ele toma é: vamos embargar a execução, vamos sustar os protestos, vamos defender na ação de cobrança. Mas ele não vai sentar com o empresário e perguntar como é que é o teu fluxo de caixa, como é que você está em termos empresariais. E aí vai virando uma grande bola de neve. Quando o amigo, o doutor Abelardo, não dá jeito, ele vai procurar cada vez mais alguém mais especializado e vai chegar nessa especialista depois de 2, 3 anos, né? Sendo que se ele tivesse chegado antes nesse especialista, a situação seria bem diferente. Então, a ideia é divulgar sempre o Instituto, né? Eu sou um partidário dessa dinâmica. Desde 2016, eu presido a Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial aqui da OAB de Campinas, já fiz mais de 40 eventos, fiz 3 jornadas de direito empresarial do interior, enfim, fizemos muito, né,
para divulgar a lei. Por quê? Porque quanto mais advogados conhecerem a lei, melhor será para um empresário encontrar esse advogado especializado e ingressar com um pedido de recuperação, né? Então, a gente faz votos que cada vez mais o Instituto seja conhecido, para que os empresários cada vez mais peçam, sigam essa via, podendo se recuperar e não usando essa via quando, de fato, já não tem mais muito o que fazer. Acho que você colocou perfeitamente, e tem um ponto aí, um cerne, que é determinante, que é a questão da reavaliação da condução do negócio, né? Como que ele está sendo gerido, né? Quais são as estratégias e prioridades? Eu as tenho ou não? Porque muitas vezes o empresário que inicia um empreendedor, ele tem um super talento para um determinado tema ou assunto, mas falta muitas vezes conhecimento, experiência nos demais para que ele tenha o 360. E aí é que entra a questão do Frank, na minha opinião, que é a questão do gestor profissional, o gestor que conhece como se desenvolver de maneira saudável e sadia uma operação. Por conta disso, ele tem funcionado como gestor judicial, que acho que vale uma explicação. Então, primeiro, o Fernando, ele ocupa a posição de administrador judicial, nós vamos entrar nesse tema um pouquinho mais profundamente depois, que passou a ser uma figura ainda mais importante, né, dentro desse Instituto Recuperacional. E o Frank tem desenvolvido em conjunto e a favor do judiciário trabalhos de gestão interina como gestor judicial, assumindo sob determinadas condições a condução na cadeira do empresário. Frank, você pode nos falar um pouquinho dessa sua especialidade, dessa sua experiência? Tá. Antes de entrar nesse ponto, só vou fazer alguns comentários para poder complementar justamente essa visão do Instituto de Recuperação Judicial, né? Eu gosto sempre de salientar, né, que é um instrumento jurídico, mas que ele deve ser planejado, executado de forma multidisciplinar, tá? Então, assim como foi colocado pelo Fernando e por vocês aqui, ele precisa ter um advogado especialista nisso para poder justamente fazer todo o trâmite dentro da legalidade, né? E aí, justamente, o termo que eu acabei de falar de multidisciplinar é justamente essencial, porque você faz o segmento da companhia através do jurídico, através de um trabalho na frente operacional, na frente administrativa, na frente financeira, na frente de pessoas, na frente fiscal, que aqui no Brasil é um desafio enorme para quem é empreendedor, né? E como foi colocado, né? Eu acho que vocês colocaram de forma bem interessante, né? O empresário, né? Ele sempre vai achar que vai conseguir ele superar os desafios, que as crises acontecem de forma cíclica, né? E ele tem que acreditar nisso, assim, até para poder, finalmente, a origem do negócio dele foi porque ele empreendeu, ele teve coragem, né? Então, quando aparecem várias crises e ele consegue superar, ele acha que pode conseguir. Só que, de novo, o mercado evolui, as ferramentas evoluem, as tecnologias, a necessidade de inovação é crucial para poder a sobrevivência, né? Quando falo evolução do mercado, empresas vão fechar, empresas vão surgir novas, empresas vão se inovar. Então, faz parte ter empresas que vão fechar, faz parte ter empresas que vão falir. Então, faz parte ter empresas que vão entrar em recuperação judicial e vão falir ou que vão se recuperar de forma legítima, se renovando ou inovando o seu produto e serviço, tá? E aí, eu gosto até de brincar assim que vocês colocaram, né? Às vezes tem a síndrome do avestruz, né? Que eu gosto de falar isso, que o cara coloca a cabeça dentro do buraco e acha que o problema vai se resolver, né? Que a crise vai passar ou que ele vai passar de novo sem precisar, de repente, procurar uma assessoria jurídica, uma assessoria de gestão ou alguém minimamente suportando para ele passar por essa crise, né? E aí, por último, que vocês colocaram, né? A síndrome do estudante, né? Para quem de repente nunca ouviu falar isso, o estudante, né, sempre deixa para a última hora para estudar para a prova, né? Quem é que nunca acordou de madrugada para estudar na prova às 8 horas da manhã, né? Ou no dia seguinte, né? E de novo, o empresário, né, quando ele enfrenta a situação, ele demora demais ou deixa para a última hora,
justamente achando que ele vai conseguir resolver e tirar uma nota boa, ou minimamente, falando em empresas, né, ele vai se conseguir sair dessa crise, né? E aí, você me colocou para poder pontuar um pouquinho, tá, Marcelo? Aí não vou falar, me estender muito, até porque a gente vai estar falando em mais detalhes, né? É justamente o papel, né, de gestão interina, né? O que que é isso? É justamente um apoio no momento em que o empresário ele não tem aquela competência técnica, né, de justamente ir lá passar por uma crise utilizando instrumentos jurídicos, utilizando instrumentos fiscais que, de repente, ele não se autorizou. E aí, por isso que tem jurídico especializado na área tributária, na área de recuperação judicial, na área societária, e da mesma forma que tem assessoria de gestão, que fazem um trabalho de melhoria de governança, de processos, que vai melhorar o controle e minimamente vai melhorar o resultado, né? Eu tenho muitas discussões, às vezes, em conversas com empresários que estão nas dois escopos, né? Quando eles estão maus, aí entra o trabalho justamente de restauração. E quando eles estão bem, né? Eu sempre ouço, não, Frank, eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro. Ok. Então, será que você não quer melhorar e você não quer ganhar mais dinheiro e perder menos dinheiro? Porque processos e controles, onde minimamente a parte de gestão é que faz ter o devido resultado, tá? Então, gestão interina e você agregando para a gestão judicial é uma ferramenta, outro auxiliar da justiça que é pouco utilizado, que o Dr. Fernando vai estar explorando isso, e eu, consequência, vou estar pelos cases e o que a gente está apresentando hoje e vivendo hoje, a gente espera contribuir aí com alguns exemplos, né, e esclarecer um pouquinho, às vezes, o próprio Instituto através da administração judicial, que vai ser falada pelo Dr. Fernando, e pela gestão judicial, que podem ser soluções ou são agentes necessários e que, bem executados, né, vão trazer, com certeza, um surgimento da companhia, tá? Preservando os empregos. Eu acho que você colocou bem, ela é de fato multifacetada, multidisciplinar, porque se não cessar a causa que levou a empresa à dificuldade, o instituto em si ele não é um fim absoluto, ele é meio, né? Então ele é meio para permitir que a empresa recupere seu fôlego, realinhe sua direção e siga um novo caminho, né, de prosperidade e desenvolvimento. Bom, falando ainda do Instituto da Recuperação, né, a lei originária, 11.101 de 2005, ela sofreu uma alteração no final do ano passado, através da Lei 14.112, e que trouxe profundas alterações no papel do administrador judicial, que é um auxiliar fundamental do juízo, que tem como missão máxima, né, o zelo pelo bom andamento, pelo bom processamento desse instituto, através de atos próprios do processo, como atos também fiscalizatórios, especialmente do papel do devedor, né? Porque o propósito final é que a empresa se recupere, baseada no plano de recuperação que foi apresentado. E essas diferenças elas são significativas. E eu gostaria que o Fernando as comentasse, né? Porque essa nova exigência passa a exigir um novo tipo de profissional, né, exercendo a atividade de administrador judicial, com uma nova estrutura para suportar, porque de fato ele passa a ter uma função ativa nesse procedimento todo altamente complexo, né? Que, como diz o Frank e o Fernando disseram, ele é multidisciplinar e você você não pode se dar ao luxo de incorrer em previsões. Então, é um processo que não admite surpresas. Então, doutor Fernando, fica à vontade, por favor, para dar uma pequena orientação a respeito desse tema. E aí, Marcelo, muito obrigado. Bom, falar um pouco sobre o AJ, né, e sobre as modificações, eu acho que é um tema relevantíssimo, né, abrindo um pouquinho a discussão. É importante que nós verifiquemos que no
processo como um todo, né, no judiciário como um todo, que tipo de processo você tem um auxiliar pago com valor de mercado para auxiliar o juízo? Não existe, né? A gente pode fazer uma comparação do AJ com perito, né? Por exemplo, quando um juiz vai decidir alguma causa que precisa de conhecimentos médicos, conhecimentos na área de engenharia e etc., ele pode se valer de um perito, o perito ele estima os seus honorários, ele é pago para esse trabalho pontual, mas o AJ é diferente do perito, porque ele trabalha durante o processo inteiro, né? Como uma espécie de gestor conjunto do processo, né? Eu defendo muito essa tese, por quê? Porque, na minha visão, a figura do AJ, se não é a principal, é uma das principais do processo de recuperação e falência, exatamente por isso. Porque ele não está linkado à estrutura do judiciário, ele não é pago pelo judiciário, e, por conta disso, se ele receber valores razoáveis de mercado, ele tem o dever e a obrigação de se estruturar, né? A gente sabe que os juízes têm milhares de processos para tocar, o Ministério Público tem milhares de processos para atuar, e tem todo o déficit de estrutura, né, dessas duas instituições, e não é porque eles não queiram, né, ser estruturados, mas no Brasil, o brasileiro é muito litigante, o processo no Brasil é muito barato, e é impossível você conseguir estruturar um poder judiciário adequadamente a ponto de conseguir trabalhar da forma que precisaria para que o processo tramitasse com a maior celeridade e eficiência possível. Então, a figura do AJ nas recuperações e nas falências é fundamental, né? Antes da reforma, a gente ouvia muito falar que o AJ recebe muito e faz pouco, né? E isso me preocupava bastante, porque eu sou um administrador judicial, na verdade, eu sou uma administradora judicial, né? Eu sou sócio de uma empresa chamada Brasil Trustee, que é especializada em administração judicial, né? E estruturada para isso, para trabalhar direitinho. Então, ouvir esse tipo de coisa e ficar preocupado, porque não é o que a gente faz, né? Então, quando se viu o texto, né, quando começou a se verificar os textos de reforma e viu-se as atribuições que foram passadas a mais para o AJ, eu achei muito bom, né? Por quê? Porque já não era nada diferente do que a gente fazia, né? E porque também o legislador e o próprio judiciário, porque a comissão que trabalhou para a reforma da lei teve muitos integrantes do Poder Judiciário, da advocacia, né, grandes nomes, sinalizou que o AJ, sim, é uma figura importante e não tem que ser vista como recebe muito e faz pouco. Na verdade, ele tem que receber de forma adequada, tem que fazer muito, né? Então, faz sentido ele ser mais cobrado. E aí, para falar um pouquinho sobre a figura do AJ, eu fiz um materialzinho aqui para a gente discutir o tema. Mas para ficar visualmente mais fácil, né? Em que sentido, né? Eu costumo brincar que o AJ, se a gente for falar de brincar com séries, né? Numa evolução no tempo, no NetJur, o AJ ele passou por 4 temporadas, né? Então, a primeira temporada do AJ, o que se esperava do administrador judicial? A confiança. Então, o juiz buscava o administrador judicial que ele confiava, né? Na época do decreto 7.661 de 45 e também no início de vigência da lei 11.101 de 2005. Então, não se via muita estrutura, né? Na verdade, o juiz procurava, a imensa maioria das vezes, um advogado que ele confiava e confiava esses processos para o advogado, né? Mas, com o passar do tempo, se viu que só precisar da confiança, só focar na confiança, era muito pouco, né? Por quê? Porque são processos de extrema complexidade, né? Recuperações judiciais, falências, não são processos triviais, né? Então, você tem que ter uma estrutura para tocar esses processos da forma adequada. E aí a gente chegou na segunda temporada, ou seja, a exigência de equipes multidisciplinares. E por quê? O artigo 21 da 11.101 sinaliza que o AJ ele pode ser advogado, contador, economista, administrador de empresas ou pessoa jurídica especializada. Na verdade, quando esse artigo ele dá possibilidades de graduações para o AJ, eu entendo que ele deixa entender que precisa ser, na verdade, a junção de todas essas competências, né? Um AJ só
entendedor de contabilidade, ele não vai conseguir tocar o processo da forma devida. Aliás, ele não vai ter nem capacidade postulatória, se for só contador, para peticionar nos autos. Se for só advogado, ele não vai ter capacidade de fiscalizar a empresa, a atividade mensal da empresa, analisar o laço de todos os créditos e aí por diante. Então, viu-se a necessidade, né, eu posso falar em meados de 2007, 2008, 2009, de se precisar, né, de se fomentar cada vez mais a entrada de empresas para assumir esse papel, essa função de administradora judicial. E muita gente acha que parou por aí, né? Então, hoje em dia, só se exige equipes multidisciplinares, mas na verdade não. E por que não, pessoal? Porque assim, se na primeira temporada, entre aspas, se exigia só confiança, e eu sinalizei para vocês que uma pessoa, né, não consegue tocar processos complexos dessa magnitude, porque não tem a multidisciplinariedade necessária, uma equipe pequena também não consegue dar conta, né? Se você quer ter uma carteira com recuperações judiciais e falências, você naturalmente tem que ter uma estrutura de gestão organizada. E a gente vai exatamente para a terceira temporada, ou seja, equipes multidisciplinares, mas organizacionalmente estruturadas, né? Uma gestão, uma governança muito bem feita. E por quê, pessoal? Fazendo uma comparação com a Bolsa de Valores, né? Vamos pegar as companhias de capital aberto, né, listadas em Bolsa. Você tem companhias listadas em Bolsa que fazem a mesma atividade com valores de ações totalmente distintos, né? E por quê? Por conta de performance, né? A gente acabou de passar pela temporada de resultados da Bolsa e a gente vê, né, claramente as empresas que são mais eficientes e as empresas que são menos eficientes. Então, na atividade da administração judicial, não é muito diferente disso, né? O AJ, para ele conseguir trabalhar e conseguir cumprir o seu papel em todas as áreas da forma mais correta e eficiente possível, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar muito bem treinada, muito bem organizada, e investir pesadamente nisso, né? Então, é o básico, né? A gestão para tudo, né? Não só para as recuperandas, mas para os administradores judiciais também é fundamental. E agora a gente entra na quarta temporada, que é a temporada do protagonismo. Por quê? Porque o que se passou a exigir do AJ, né? E como eu falei para vocês, não impactou o meu trabalho, porque já era o jeito que a gente trabalhava, porque não tem alternativa se não trabalhar dessa forma, mas o que passou a ser exigido do AJ nada mais foi do que, de fato, ele ter uma estrutura organizada, um investimento muito forte para conseguir, de fato, cumprir o seu papel, né? Então, por que ele tem que ser protagonista? Primeiro, além de ser um agente de confiança do juiz, quanto melhor é o trabalho, maior é a confiança, né? E ele não está ligado, como eu falei, à estrutura judiciária, não sendo remunerado por ele. Então, se ele não é remunerado pelo judiciário, ele é remunerado com remuneração de mercado, ele deve se estruturar e ter uma gestão organizada que direcione para quê, na realidade? Para poucos processos por equipes dedicadas, né? O que isso quer dizer? É importantíssimo, né, que quando você vá verificar qual é o melhor AJ para determinado processo, que você faça uma razão carteira-equipe, né? A atividade do AJ não é uma atividade massificada. A gente sabe que no mundo jurídico, a gente estava conversando, Marcelo, antes de entrar na live, nós temos escritórios que atuam com massificado, escritórios que atuam com um trabalho de boutique, né? Tem espaço para todo mundo, né? Tem ações de ticket médio muito baixo que, na verdade, não comportam uma estrutura de boutique para tocar, né? Então, tem mercado para massificado, mas não é o mercado da administração judicial, não é o mercado da RJ da falência. Então, o AJ ele não pode trabalhar como massificado, recebendo como boutique, né? Então, nada mais é do que se adequar ao que se recebe, à estrutura que se coloca em prática, né? Fazendo um paralelo aqui com a Brasil Trustee, né? A gente tem 82 processos e 63 pessoas, né? Então, são 63 funcionários para 82 processos, todos registrados em carteira, todos com plano de carreira, e etc. Ou seja, para você embarcar uma estrutura dessa magnitude, não há alternativa senão um grande investimento. E para isso tem que se haver uma remuneração adequada. Por quê? Porque os processos
cobram isso. Se você não tiver uma estrutura desse tamanho e bem organizada, você não pega o que você de fato tem que pegar nos processos. Então, falando um pouquinho dos novos deveres, mas no tocante à fiscalização, separei 2 dispositivos para a gente tratar por questões de tempo aqui, para a gente focar mais no que de fato a gente veio falar aqui e passar um pouquinho depois da visão do gestor judicial. Então, o dispositivo que foi muito questionado, né, na época da reforma foi esse, né, a linha C do inciso 2º do artigo 22. Apresentar ao juiz para juntar aos autos relatório mensal de atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. Aqui se teve muita discussão, por quê? Porque no texto original, ao invés de estar escrito fiscalizando, estava atestando a veracidade dos documentos. E aí se falou muito que o AJ não é auditor, e nem auditor atesta a veracidade, então se discutiu bastante acerca disso e se mudou, né? Mas, na verdade, o que eu falava na época é que, independentemente do que fosse apontado ali, o que o judiciário estava querendo, e eu falo judiciário por quê? De novo, porque muitos membros do judiciário participaram da comissão para a reforma da lei e, posteriormente, nós vimos comunicado do Tribunal de Justiça de São Paulo e orientação do CNJ complementando, né, o que viria a ser a nova lei. O que eles queriam, na verdade, e o legislador também, é que o AJ fizesse o trabalho dele como ele deve ser feito. Então, falando um pouquinho nessa questão de fiscalização da veracidade, eu vou trazer um rol exemplificativo de possíveis fraudes e inconsistências que podem ser pegas e vistas nas recuperações, né? Aí me pergunta, por que, Fernando? Porque sempre tem? Eu vou dizer não, graças a Deus não é sempre que tem. E o AJ, ele torce para que a recuperação judicial seja a mais redonda possível, né? Ninguém quer pegar uma recuperação com fraude, né? A gente quer que o empresário tenha boa-fé, a gente quer que o empresário consiga se recuperar, é o que a gente gostaria que acontecesse. Mas nosso papel enquanto AJ, figura imparcial inclusive, é fazer com que a lei seja cumprida. E se nós pegarmos fraude, é nosso dever apontar no processo e apontar, inclusive, as consequências e tomar as atitudes devidas. Então, primeiro exemplo aqui, pessoal, quando um AJ recebe uma recuperação judicial, primeira coisa que ele tem que fazer, né? Verificar se há outras empresas do grupo que não compõem o polo ativo para evitar desvios. E por quê, pessoal? Isso desde antes, tá? A nova lei trouxe disciplinado, positivado, consolidação processual e mais especificamente a substancial, né? Mas, independentemente de não haver anteriormente isso disposto, né, na lei, já era importante verificar isso porque muitas sociedades empresárias têm mais do que um CNPJ, né? Mas, na verdade, não são empresas distintas, é a mesma empresa, né? Às vezes, por planejamento tributário, enfim, por uma série de fatores, elas têm mais CNPJs. Então, vamos pensar aqui, pessoal, como um exemplo, de uma empresa que tenha 5 CNPJs, né? E ela ingressa com um pedido de recuperação judicial com 2 CNPJs, deixa os outros 3 de fora. O que pode acontecer? O administrador judicial só vai enxergar o faturamento desses 2. Só que a empresa pode continuar trabalhando e faturando pelos 5. Digo mais, ela pode faturar mais pelos demais CNPJs. Se o administrador judicial não enxergar o faturamento dela completo, esse valor pode ser desviado. Pode ser desviado para o bolso do sócio, pode ser desviado para qualquer lugar. E se engana, pessoal, e aqui a gente tem, pelo menos a última vez que eu vi aqui, a gente tinha mais de 80 pessoas acompanhando, deve ter mais agora, a live, e certamente temos advogados de recuperanda também. Se engana o advogado de recuperanda que acha que é bom para o cliente dele que haja um desvio de recurso para o sócio, que em tese o sócio é o cliente, que foi quem o contratou. Eu já cansei de ouvir advogado de recuperanda reclamando depois que não recebia o pagamento, tendo que abandonar o processo, né? E por quê, pessoal? A lei, o artigo 47, ele determina, ele reza, ele dispõe que o interessante, o objetivo da lei é preservar a empresa, né? E não preservar o sócio, né? Por que eu digo isso, pessoal? Porque se o patrimônio é desviado para o sócio, ele está sendo tirado da empresa, está sendo tirado não só dos credores, mas o fluxo de caixa da empresa, né? E vai ser muito mais difícil para a empresa se recuperar se isso acontecer. Isso é uma coisa
evidente, né? E por quê, pessoal? De novo, né? Vamos pensar na recuperação judicial e nos seus efeitos. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, começa o período chamado de stay, né? Que a lei anterior dizia que era só de 180 dias e a nova lei, a reforma da lei, perdão, passou a prever 360 dias, mas, na minha visão, vai continuar sendo prorrogado por mais tempo. Inclusive, eu tenho um artigo publicado recentemente no livro da Quatro Latam a respeito disso. Por quê? Porque, pelo estudo da BJ, com a PUC São Paulo, a média de trâmite processual em dias, do início do processo até a concessão da recuperação, é de 517 dias, se somar especializadas e não especializadas varas em São Paulo. Então, assim, matematicamente a conta não fecha. Então, vamos pensar que minimamente essa empresa vai ficar 1 ano e meio, 2 anos sem pagar os créditos sujeitos. E vamos pegar como um exemplo que a empresa tinha para pagar mensalmente R$500 mil, mas só tinha R$350 mil para pagar. De agosto para setembro, se houver o deferimento do processamento em agosto, a partir do mês de setembro, se ela tinha que pagar 500 mil, ela só tinha 350 mil para pagar, no mês de setembro ela tem uma sobra de caixa de 350 mil. Outubro, 350 mil, novembro, 350 mil e assim por diante. E aí, pessoal, é óbvio que o sócio da empresa, olhando essa sobra de caixa, ele vai querer pegar esse dinheiro, mas não pode. Esse dinheiro tem que ser usado na operação. Esse dinheiro tem que ser usado para a empresa girar, né? Então, primeiro ponto, evitar desvios. Segundo ponto aqui, pessoal, verificar também, para evitar desvios, se existem contas contábeis suspeitas, né? Como, por exemplo, conta de empréstimos a sócios, contas de despesas da diretoria. Empréstimos a sócios, então, empréstimos de sócios, né? Até coloquei errado aqui. Então, o sócio emprestou um dinheiro para a empresa e agora ele está recebendo de volta o empréstimo. De fato, ele emprestou, esse fluxo entrou, né? E esse crédito, ele é sujeito, né? Se é anterior ao pedido, né? Despesas da diretoria. Que despesas são essas? Se o sócio viajou para fazer algum negócio, né? E teve as suas despesas, as despesas de fato têm que ser reembolsadas. Isso é básico, tá? Mas tem que abrir essa conta e verificar o que é isso, né? Verificar se a concentração em cliente é um fornecedor. Poxa, existe um fornecedor que está sendo pago, estão sendo pagos valores exorbitantes para ele mensalmente. De fato, ele está fornecendo, né? Deixa eu ver o controle de estoque dessa empresa. Vá até a empresa e chute as caixas, para ver se tem caixa vazia ou caixa cheia no estoque dele. Porque passa, o Frank aqui está dando até risada das coisas que eu estou falando aqui, porque assim, de fato, pessoal, o AJ ele tem que estar muito antenado nisso, e a gente não vê, pelo menos até agora, um desempenho tão eficiente nesse sentido, porque de fato são pontos que são utilizados para desvio de recursos. Prolabore de sócio, pessoal, verificar se é pago um prolabore adequado, né? Por quê? Primeiro ponto, pessoal, sócio não recebe R$1.000 de prolabore, esqueçam isso, né? E vamos lá também, né? Vamos falar a verdade tem que ser dita. Tem muito empresário que não é fraudador, mas é mal orientado, né? Mal orientado por quem? Às vezes por advogado, às vezes por contador. Então tem empresário que fala, não, isso aqui é planejamento tributário. O contador me falou que eu posso direcionar R$1.000, né? Porque eu tenho dividendo e tenho prolabore, o resto eu tiro como dividendo. Por isso que a reforma tributária está para ser votada tributando dividendo, gente. Isso é uma coisa óbvia, né? Só que não é só esse o problema, né? O problema é que quando você coloca tudo para dividendo, você frauda o fisco. Não se fala isso no Brasil. Se fala muito no Brasil que o INSS está quebrado porque a população está cada vez mais envelhecendo. Isso é verdade, sim, né? Mas, além disso, o empresário que fala que tem um prolabore de R$1.000, ele tira 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, sei lá quantos R$1.000 de prolabore, ele está deixando de recolher impostos, está deixando de recolher para o INSS também. E está ajudando o rombo do INSS a aumentar cada vez mais. Então, quando um AJV prolabore indicado de R$1.000, ele tem que acender um sinal de alerta, tem que saber que não é aquilo. E tem que ser corrigido na hora. Tá? E mais, o fisco tem que ser notificado para apurar, né? Além disso, pessoal, prolabore de mercado, porque pode ter prolabore lançado. Poxa, o sócio te retira R$100 mil por mês. Tá
desalinhado ao mercado? Não sei, né? A gente tem que ver. O que o sócio faz? Primeiro ponto, o sócio trabalha na empresa? Por quê? Porque o Fernando não está dizendo aqui que o sócio não tem que ganhar nada. Se ele não trabalhar na empresa, de fato ele não tem que ganhar nada, ele nem pode ganhar. Eu vou mostrar para vocês, agora que a nova lei trouxe isso categoricamente colocado. Mas se o sócio desempenha alguma atividade, ele é diretor administrativo financeiro da empresa, ok. Se ele sair dessa função e tiver que contratar alguém de mercado, quanto que ele vai pagar para essa pessoa? Ah, ele vai pagar 40 mil. Então é 40 mil que ele vai ter direito a tirar de prolabore. E como a gente vai saber isso? Existem estudos das grandes consultorias de mercado, de RH, como, posso citar algumas aqui, Robert Half, Michael Page, Heiss, que anualmente divulgam esses estudos de remuneração de grandes cargos, até de quaisquer categorias de cargo, né? E por esse estudo, a AJ consegue identificar, não só por isso, mas essa é uma das ferramentas que faz com que a AJ consiga identificar se o prolabore está adequadamente pago, né? Verificar se o faturamento condiz com a realidade. Então, de novo, né, gente? Poxa, naquele exemplo de 5 CNPJs, primeiro, se eu não faço a pesquisa na partida, eu não enxergo isso, né? E eu vou dar como exemplo aqui um caso, bom, 20% da minha carteira, 20 e poucos por cento da minha carteira, eu tenho com empresários fraudadores afastados da operação, né? E mais um percentual bem razoável de investigações. Desses 20% da minha carteira de empresários afastados, eu tenho um caso no qual o Frank atua como gestor judicial. Então, a gente trabalha num processo, eu como a J, o Frank como gestor judicial. Nesse processo, o que aconteceu foi algo parecido, né? A gente viu desvio de recursos para CNPJs, de parentelas, né? E nós pegamos um desvio tão significativo que se a gente não tivesse apresentado isso nos autos, se a gestão que estava lá não tivesse sido afastada, hoje, sem dúvida, nós teríamos mais de 5 milhões de reais desviados, né? E se a gente deixasse isso transcorrer no tempo, né, até o encerramento da RJ, muito possivelmente mais de 10 milhões, 15 milhões seriam desviados, né? Então, o AJ está lá não como figura figurativa, né? Não como uma samambaia, como o Daniel Carne falava antes, quando sinalizava que o juiz tinha que fazer o controle de legalidade do plano, né? O AJ também não é uma samambaia, né? O AJ está lá para, de fato, fazer o seu trabalho. Então, o AJ que não analisa as atividades da Recuperanda mensalmente, o AJ que não analisa o lastro de todos os créditos, o AJ que não faz isso não está trabalhando. E por quê, pessoal? Falando um pouquinho de lastro de todos os créditos. A Recuperanda, ela pode lançar créditos frios, sinalizar que deve tantos milhões para uma pessoa X, para essa pessoa ir lá e votar favoravelmente ao plano. Eu estou dizendo que isso acontece em todos os casos? Não. Mas, pessoal, vamos até emprestar um critério contábil de provisionamento, né? O provável, possível, remoto. Eu não posso dizer que é provável que toda recuperação judicial que eu seja nomeado, a Recuperanda fará isso. Eu não posso dizer isso. Mas eu também não posso nunca dizer que é remota a possibilidade. A possibilidade é possível. E se existe essa possibilidade, o AJ ele tem que ver o lastro de todos os créditos. Ah, Fernando, mas tem 10 mil credores. É o lastro de todos os créditos? É. Por isso que a Brasil Trust tem 63 funcionários. Não tem milagre, né? Ah, o investimento é alto? É. Mas, enfim. Fernando, essa ponderação é essencial, né? Como você falou de fases e etapas, eu acho que, de fato, existe uma nova fase, uma nova etapa, onde a atuação do administrador judicial passa a ser o divisor de águas, que, em conjunto com os judiciários, demais atores, vão primar pelo bom desenvolvimento da recuperação judicial. E baseada nessa nova etapa, né, existe o artigo 64 da lei que prevê exatamente essa possibilidade que você está explanando agora. Em determinadas situações de indício de fraude, ou de risco de desvirtuamento, você afastar o empresário, né, o gestor originário, e nomear o gestor judicial, como você acabou de mencionar a sua experiência com o Frank, que eu fiquei sabendo que foi muito exitosa,
você acha, primeira pergunta, que isso será uma tendência, né? A aplicação desse artigo 64, que era para ser uma exceção, ela se torna ainda cada dia mais uma regra por conta da tensão e da oposição de interesses existente entre o rol de credores e a recuperanda devedora. E depois eu vou construir uma pergunta sobre a explanação do Frank também a esse respeito. Olha, Marcelo, eu entendo que sim. Por quê? Porque, de novo, né, o que se exigia do AJ antes já era isso, né? A lei ela foi mais enfática e desenhou, né? Agora, não tem muita dúvida, né? Então, tomando como exemplo o que eu falei agora há pouco, né, de 20 e poucos por cento da minha carteira já ter esse tipo de situação, né? Deixa eu até aproveitar aqui, pessoal, e compartilhar um outro ponto que eu estava olhando aqui antes da gente entrar na live. Está todo mundo vendo uma planilha aqui, pessoal? Sim, né? O que é isso aqui? Esses são os indicadores econômicos da Serasa, né? A Serasa divulga os números de CNPJs em recuperação judicial, né? Então, se a gente faz esse corte a partir de junho de 2005, né? Que nós começamos a ter as primeiras recuperações, porque antes a gente tinha concordado, e vai até o final, e advogado que trabalha nessa área, pessoal, tem que saber, tem que amar a planilha e amar a matemática, tá? Nunca digam que vocês não gostam porque vocês estão na área errada. Aliás, advogado tem que amar a matemática sempre, mas nessa área ainda mais. Quando a gente pegar as recuperações requeridas, né, os CNPJs que requereram recuperação, a gente soma hoje, né, database julho desse ano, 14.134 CNPJs. Se a gente for para a parte das deferidas, né, que são as recuperações que de fato começam, né, quando o juiz dá o start, é o que a gente compara do processo civil comum com a decisão de CITSE, né, a gente tem aqui 11.433 CNPJs. Como a Serasa vê CNPJ e não vê litisconsórcio, e a gente tem muitos litisconsórcios, né, nas recuperações, ou seja, 5 CNPJs, 6 CNPJs, 3 CNPJs que ingressam com o pedido em conjunto, vamos estimar 8.000 processos, né? Uma estimativa, a gente não tem esse número exato no país. Se a gente estimar 8.000 processos, a gente estaria falando em 1.600 processos com esse tipo de situação, né? 1.600 processos possíveis de gestores judiciais trabalharem, né? Poxa, eu não tenho notícia de 30 no Brasil, né? Então, ou a Brasil Trust é muito azarada, né? Ou tem alguma coisa errada. E quando eu digo alguma coisa errada, não falo corrupção, né? Então a J fecha o olho, não digo isso. Mas, de fato, para você conseguir pegar e fiscalizar como deve ser fiscalizado, você tem que investir pesado, é muito dinheiro envolvido, né? É muito investimento. E, de fato, na minha visão, os AJs que vão continuar trabalhando nesse mercado são os que entenderem isso e investirem. E, naturalmente, com esse investimento, vão se deparar, infelizmente, com essas situações de fraude. E, num caminho natural, na minha visão, a tendência é que sim, que cada vez nós tenhamos mais gestores judiciais, porque é o caminho natural do processo. Quando você afasta o empresário, o AJ, ele temporariamente pode assumir a condução da atividade, mas para depois se passar essa atividade, o juiz nomeia um gestor judicial, porque são atividades totalmente distintas, apesar do legislador até compará-las, né, são atividades diferentes, né? A administração judicial, ela gera o processo, ela fiscaliza as atividades do devedor, ela analisa os créditos, ela preside as assembleias, né? E o gestor judicial, ele gera a empresa, né? É o diretor geral da empresa, né? Então, são atividades distintas. E faz sentido que tenha um gestor judicial e não seja o AJ, porque o AJ não vai se autofiscalizar, né? Então, hoje eu fiscalizo a atividade do Frank, né? Claro que é diferente, né? Não a fiscalização, não que a fiscalização seja diferente, mas ele também é um auxiliar da justiça, né? Ele não tem nenhum interesse em resguardar valores da recuperanda, então eu acho que assim, recuperações desse jeito estão no melhor cenário, porque ele vai trabalhar para a empresa se recuperar, pagando o melhor possível os credores, né?
Não que isso tenha que acontecer em todas as RJs, de jeito nenhum, né? Mas, quando se verificar fraude, é o dever do AJ apontar e é um caminho natural que os gestores assumam. Frank, gostaria também que você pudesse explanar um pouco a respeito dessa questão da gestão judicial, uma figura ainda mais desconhecida do público em geral, e também sobre, em cima dessa questão e dessa exposição brilhante do Fernando, né? Você complementasse qual é a atuação sob o ponto de vista de gestão interina e assessoria empresarial, como é que fica essa questão também da a visão do papel no AJ dentro desses escopos? Primeiramente, obrigado eu quero nem agradecendo inicialmente, né, o convite de estar participando dessa discussão, que para mim está sendo muito rica, tá? Você, Marcelo, fazendo a condução, fazendo a mediação disso, e contando também com o Dr. Fernando aí, também passando uma visão muito interessante. E no ICRUA, né, a gente está com base em dados, né, das processos de recuperação judicial. Se minimamente a gente fizer uma estatística, né, a gente realmente vê algumas lacunas que poderiam ser melhores trabalhadas e com certeza melhorar a eficiência do Instituto de Recuperação Judicial, seja atuando, melhorando o judiciário, que ele, como você colocou, né, Fernando, ele não vai se estruturar, ele vai investir, ele já tem uma estrutura já, vamos assim, de alguma forma já estanque, e aí nós, auxiliares de justiça, que nós temos que minimamente trabalhar para poder ajudar o judiciário a ter melhor eficiência na condução do plano. Eu antes de explorar um pouquinho o tema aqui de gestão judicial, eu vou colocar uma coisa que aproveitar o finalzinho do Fernando, né? Às vezes, aí eu vou colocar um pouquinho do risco, né? Porque o nome administrador judicial, administradora judicial, às vezes ele é um pouquinho ingrato, no sentido assim, causa um pouquinho de confusão quando acha, inclusive, que o próprio administrador judicial ele está fazendo a gestão da empresa, né? E aí gera também, né? Às vezes até processos trabalhistas ou alguma coisa em cima, responsabilizando e achando que o próprio Fernando, né, na figura de administrador judicial, né, ou administradora, né, ele é representante legal, ele é o responsável de tudo e que está conduzindo a recuperanda, né? Então, é isso mesmo, né, Fernando, que de repente acontece com você, né? Na verdade, Frank, a gente até conversou já sobre isso. Eu tenho uma área trabalhista específica para cuidar de risco de alcance do meu patrimônio pessoa física, do patrimônio do meu sócio, o Felipe Mangerona, pessoa física, e do patrimônio da Brasil Trust PJ, porque nós já constamos como administradores de recuperandas, né, e também falidas em vários processos. Na verdade, na recuperação judicial, nós fiscalizamos, e na falência, nós somos representantes da massa falida, mas o nosso patrimônio não está lá para ser constrito, né? Então, fizemos até um esquema de farol, né? Farol vermelho, verde e amarelo, com a quantidade de risco, e a gente está batendo quase mil processos trabalhistas com risco de atingir nosso patrimônio. Então, de novo, né? Um investimento para tudo, inclusive para fugir de canivetes que não deveriam vir para a gente por falta de informação também, né? Então, um outro ponto que eu sempre enfatizo, falarmos sobre recuperação judicial é sempre muito importante, até para todos os agentes, né, do judiciário como um todo entenderem qual que é o nosso papel. Na petição que nós atravessamos nos juízos trabalhistas, eu faço a comparação com o perito, muitas vezes, porque daí fica visualmente fácil de ver. Olha, eu sou um auxiliar da justiça tanto quanto um perito é. E aí o juiz fala, puxa, de fato, não tem a ver, né? Mas, enfim, é da vida e a gente consegue driblar isso. Meu sócio fez até um artigo a respeito disso, escrevendo sobre o risco para conseguir distribuir aos quatro ventos e nos ajudar a todos os AJs a não ser constritos. Não, legal. Eu fiz essa ponte porque é importante também ressaltar, da mesma forma que foi colocado pelo Fernando aqui, é justamente a estrutura mínima, né, ou minimamente necessária para você ter uma boa eficiência
na condução de um processo de recuperação judicial. Aí agora eu vou falar um pouquinho, né, justamente do papel, né, ou como é que a FK Consult, como consultoria de gestão empresarial, que usa muita ferramenta de gestão interina, né, que muitas vezes ocupando posições chaves como CEO, CFO, COO, de forma interina, ela corre risco, né, e muitas vezes é confundida, né, como eu startei aqui a discussão, a gente também sendo arrolado em processos, né, e colocado como responsáveis também. E aí, a minha perspectiva, né, vou começar por partes, né, a minha perspectiva, né, de assessoria de gestão, atuando do lado da devedora, como assessorando os acionistas, né, na gestão, né, tendo um AJ estruturado, né, e que também a fiscalização, né, quando você entra na recuperação judicial, você entra praticamente, desculpa o termo, sem roupa, né, porque você coloca imposto de renda, você coloca praticamente os balanços de 3, 4, 5 anos para trás, ou seja, você entra praticamente com total transparência dos seus números, né? Ou seja, eu não vou aqui fazer julgamento de valores se estão errados ou não, tá? E aí é um trabalho que vai ser feito já logo de início, tanto pela administradora judicial quanto as pessoas que estiverem envolvidas no processo. Então, quando eu falo isso, né, ter um AJ que seja atuante, que explique também, porque às vezes o devedor, né, ele comete erros que podem ser crimes falimentares, né? Às vezes não por dolo, é por falta de competência técnica. Se ele entrou em recuperação judicial, ele já tem uma deficiência na gestão. Então, ter um administrador judicial também que oriente também, que seja bem participativo, é excelente. É muito bom isso. E da mesma forma também que, de novo, né, sem fazer julgamento de valor, né? Existem AJs e AJs, existem consultorias de gestão, bons ou ruins, ou escritórios jurídicos também que assessoraram mal também. Então, são fatores, né, que se colocado numa bacia, né, ela vai estar direcionando o sucesso ou insucesso, ou menos sucesso no segmento de uma empresa que tem recuperação judicial. E aí, quando eu falo em gestão judicial, né, como é que a gente chegou, como é que a FK ela entrou nesse nicho, né, ou começou a atuar como auxiliar? Ela justamente estava atuando do lado da devedora, fazendo um trabalho de segmento, melhoria de processo, conduzindo muito bem o processo, trabalhando de forma integrada e seguindo a legalidade junto com o administrador judicial. E, ao terminar o mandato, né, depois de 2 anos com a aprovação do plano, e aí, inicialmente, só para poder orientar a devedora como é que se faz a execução, como é que do pagamento, como é que faz todo o trâmite aí para poder auxiliá-la, né? Porque, de novo, né, nós temos que ser multidisciplinares. Nós temos que entender da lei para poder também conversar de forma técnica, né, e equilibrada com o administrador judicial. Porque, às vezes, podemos encontrar em projetos, né, administradores judiciais que também estão iniciando ou com menos estruturação, ou que também precisam sempre estar estudando, né, e participando de seminários, congressos, lendo livros, né, e às vezes as teses, né, elas são construídas, né, justamente caso a caso, né? A lei está clara ali, mas o negócio é diferente, as situações são diferentes, os negócios são diferentes, ou seja, são muitas variáveis que desde a criação, desde a concordata, com a evolução do 11.101 e agora com a 14.112, né, a gente vê uma evolução fantástica de teses que da lei de recuperação judicial que às vezes são próprios AJs, os próprios escritórios jurídicos que assessoram do lado da devedora ou do lado do credor, que, assim como os desembargadores, juízes, né, seja de varas especializadas ou não, evoluíram demais e vão continuar evoluindo e a gente sempre vai ter essa evolução da lei. Mas voltando aqui, a gestão interina e aplicada à gestão judicial, a gente foi justamente depois de ter entregado esse projeto e depois de 1 ano e meio, nós fomos chamados pelo juízo e pelo administrador judicial que gostaram da atuação de forma transparente dentro da legalidade, de forma multidisciplinar e seguindo todo o rito legal, assim como a parte de segmento na parte operacional, comercial,
eles nos pediram que assumisse a gestão judicial de um caso que a gente já conhecia de coro salteado, por ter atuado na extoração, para atuar na gestão judicial, né? E foi aí que justamente a gente verificou que a ficar atuando como gestão interina do lado do devedor, a gente brinca assim que eu tenho um lápis na mão. No dia seguinte, o dono ele pode virar as costas e falar assim, não quero mais vocês aqui. E apagar tudo que a gente fez, né? Que deveria ser necessário para poder fazer o segmento e atuar de forma dentro da legalidade numa recuperação judicial. Quando você está na gestão judicial, né, a figura muda bastante e a responsabilidade nossa, ela é tão grande quanto, ou não vou até arriscar aqui, tá, doutor Fernando? É um pouquinho maior no sentido de nós estamos no dia a dia da gestão, né, de segunda a sexta ou domingo a domingo. Eu, como representante legal, assim como você também é representante legal da Brasil Trust, administradora judicial, eu estou como representante legal da gestora judicial. Dito isso, né, no lugar do afastado, o token da companhia do banco está no meu CPF, onde movimento, não é somente a Embrac, o processo que nós estamos juntos, que eu conduzo no meu CPF, giram milhões e milhões de reais, onde eu sou responsável civil, né, criminalmente, e representando o juízo, né, na gestão ordinária da companhia. E atos extraordinários, minimamente, eu tenho que informar, trabalhar, discutir com a administradora judicial e, dependendo, consultar e conversar, despachar com o juízo, juntamente com a administradora judicial. Então, é um trabalho de extrema responsabilidade, de risco também, porque, de novo, a gente pode ser responsabilizado, acho que mais diretamente do que o administrador judicial em processos, né, onde trabalhista, porque agora ali nós estamos literalmente com a caneta, o controle da companhia, seja nos atos ordinários, literalmente da empresa, né, assumindo decisões, sejam trabalhistas, decisões do que fazer com relação à gestão fiscal, decisões do que fazer com relação à parte comercial, que a gente tem que trabalhar, eu brinco assim, a boca do jacaré, né? Nós temos que aumentar a boca do jacaré, reduzir custo, otimizar, mas tem um limite, e aumentar a rentabilidade, o quê? Aumentando a receita. Então, nós tomamos decisões, né, ordinárias, estratégicas, que vão definir o futuro da empresa como gestor e gestora judicial, quando nós somos convocados, nomeados para atuar dessa forma. Eu notei aqui também algumas situações, né, até para complementar um pouquinho que o doutor Fernando colocou, a da atuação da gestora judicial, né, que o administrador judicial, né, para justamente trabalhar o afastamento, devido ao afastamento do acionista, quando entra a gestora judicial, ela vai estar no dia a dia, ela vai ter acesso a muito mais informações dentro da empresa. Isso vai substancializar e atuando de forma integrada com esses dois filiares, né, a gente vai verificar atos que, infelizmente, né, consolidaram num crime falimentar e, às vezes, também de forma abrandar, também, que às vezes a gente verifica também que é por falta de competência técnica, mas, infelizmente, né, a legalidade está aí, nós temos que seguir a lei e, meramente, cumpri-la, expondo todas as situações, porque o administrador judicial tem esse papel de fiscal, assim como a gestora judicial, ela também, a gente já atuou, e atua também como watchdog, né? É um termo também que está sendo comentado aqui como fiscal judicial, mas a gestora judicial, assim como a administradora judicial, ela é uma fiscal judicial do trâmite da empresa dentro da recuperação judicial. Então, e é por isso, Frank, desculpa te cortar, mas assim, é por isso que a gente vê a dificuldade que se tem no mercado de se encontrar gestores judiciais, né? Eu me lembro que quando a gente passou a procurar gestores judiciais, e já faz tempo, né? Não se tinha no mercado, né? E ainda não se tem. Então, por isso que a pergunta do Marcelo foi pertinente. Por quê? Porque, de fato, eu vejo cada vez mais uma tendência de aumentar esse tipo de trabalho, mas é importante o que você sinalizou, Frank,
que tanto tem o bônus, né, de poder trabalhar, de desenvolver o papel, de, né, soerguer a empresa, etc. Também tem que ser bem remunerado, porque tem que se estruturar e etc. Mas tem o ônus da responsabilidade que nós também, AJs, temos, e por isso, gente, assim, que eu enfatizo, né, o que a gente tem que analisar aqui, voltando aqui para o material. Por quê? Porque se a gente não pega esses tipos de fraudes, nós também somos responsabilizados, né? Então, são coisas aqui, por exemplo, verificar se o faturamento condiz com a realidade, no caso que a gente está trabalhando, Frank. Se eu não pego e vejo o potencial da companhia de faturamento, eu poderia acreditar que o faturamento era aquele só lançado e não o que passou pelos demais CNPJ, né? Outro ponto aqui, verificar se houve venda de ativos relevantes nas vésperas da recuperação judicial. Por quê? Se houve algum esvaziamento na véspera, nesse caso também que a gente está atuando, nós tivemos aí um valor substancial sendo retirado da companhia nas vésperas da recuperação. Verificar também se há cessões de crédito suspeitas ou fraudulentas, aí já quando a gente chega para as assembleias de credores e tem às vezes ocorrem compras de crédito, mas de fato foi um investidor que comprou ou foi uma pessoa interposta, né? Foi o próprio devedor que pagou aquele credor usando um laranja para poder votar de forma favorável e aí ferindo o princípio da paridade de credores, né? E verificar se tem créditos fraudulentos, como eu falei para todos aqui, isso é um rol meramente exemplificativo, né, gente? Tocando aqui o barco, falando um pouquinho agora da fiscalização do plano, né? A Recuperando atrás no plano de recuperação judicial, isso também foi endereçado na lei, e o comunicado CG 786 de 2020 do TJ de São Paulo, ele especificou um pouco mais. Então, o que se espera agora do AJ, né? Antigamente se esperava só a análise da legalidade do plano, né? Hoje em dia se espera também a análise econômica da recuperação judicial, do plano, né? Então, o faturamento que foi lançado lá, a projeção de faturamento, provisão de pagamento para credores não sujeitos, isso faz sentido, né? O que está lá no plano, de fato, tem fundamento, né? Análise dos valores dos ativos. Então, o que a Recuperando apontou no plano de recuperação judicial como valor dos seus ativos, de fato, está correto? Por quê? Porque os credores têm que analisar os valores dos ativos para verificarem se a falência seria melhor para eles do que na RJ, né? Indicação das ações práticas para recuperação. Aí é um ponto fundamental, Frank, que você vai entrar mais para frente aqui, mas focando em gestão e governança. Então, o que isso quer dizer? A recuperação judicial, é bom que todos entendam, ela não é apenas um plano de pagamento, né? Então, a empresa deve 10 milhões de reais para pagar em 2 anos, ela vai propor pagar 4 milhões de reais em 10 anos, né? A gente fazendo aqui o plano médio. Não é isso, porque se a empresa estava saudável e ela entrou em crise, se ela não mudar nada sobre o aspecto de governança, o que vai adiantar ela alongar o pagamento, ela ter um deságio, se ela vai continuar tendo os compromissos regulares posteriormente, né? Então, o que se espera da Recuperando? Você vai ver atividades sobrepostas, vai reduzir quadro, você vai focar em outro nicho de mercado, você vai fechar uma filial que te dá margem negativa, você vai abrir você vai lançar um outro produto que pode te dar uma margem melhor. Ou seja, o que sobre o aspecto de gestão você vai fazer para a companhia, de fato, ter mais eficiência, ter mais retorno, né, financeiro? Análise dos pagamentos por classe também, ou seja, como cada classe vai ser paga no plano. Tem critério, né? Os credores colaboradores, por exemplo, né, é um ponto importante. Poxa, tem critério razoável falando de como o credor colaborador vai ser pago? E faz sentido ou é só uma manipulação para conseguir aprovar o plano? Recomendação 72 do CNJ também, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, então, a lei trouxe, né, algumas mudanças, eu falei só de 2 alíneas aqui, né, trouxe uma série de mudanças, mas para focar na parte de fiscalização e, mais especificamente, fiscalização voltada na equipe multidisciplinar, porque tem outras fiscalizações que o AJ tem que fazer, como, por exemplo, da negociação entre devedores e credores, etc. Mas, enfim,
o Tribunal de Justiça de São Paulo veio e complementou. E o CNJ também trouxe uma recomendação para os AJs, né? Para padronizar os relatórios. Então, o que o CNJ trouxe, né? O relatório da fase administrativa de verificação de créditos, é importante que o AJ ele analise todos os laços e todas as divergências e habilitações e sinalize isso no relatório. Por quê, pessoal? Pode parecer uma coisa óbvia, e eu já falei isso mais uma vez hoje, mas tem muita gente que acha que o AJ ele tem que pegar a primeira lista de credores, né? Tem que receber as divergências e habilitações dos credores que não concordarem com a primeira lista, tem que analisar as divergências e habilitações e tem que replicar os demais créditos para a segunda lista. E não, né? Como eu falei para vocês lá atrás, o AJ tem que ver o lastro de todos os créditos. Por quê? Porque pode ter crédito frio, pode ter crédito errado, né? E o AJ tem que amadurecer essa lista para o segundo edital ser o mais fidedigno possível da composição dos credores. Por quê? Porque muito possivelmente é ele que vai balizar a Assembleia de Credores. Então, se houver um erro, o seu AJ não verificar alguma coisa no seu trabalho, a Assembleia pode transcorrer com créditos que não existem, né, lá, simplesmente porque o AJ não viu o lastro de todos os créditos. Padronização das informações dos RMAs. Então, o CNJ ele trouxe uma série de informações que tem que ser as mínimas, né? Então, pacote básico sem canais de filmes. Se o AJ quiser colocar um canal Premiere, um Brasileirão, um HBO Max, ele coloca. Mas o mínimo, né, os canais abertos, ele tem que ter ali. Por que isso, pessoal? Porque a gente está falando em nível Brasil. Então, é importante que os AJs minimamente apresentem aquelas informações que o CNJ apontou e que estão na recomendação número 72. E um relatório, pessoal, de andamentos processuais, né, como forma de auxiliar na gestão processual, bem como sinalizar para o juiz o que pende de decisão, os pontos importantes e por quê, pessoal. De novo, né, pelo início da minha fala de hoje. O juiz tem milhares de processos, juízes não especializados ainda mais, né, porque o juiz de vara não especializada ele vai ver 1, 2 recuperações judiciais na vida dele, né, na vara não especializada. Então, o AJ tem a obrigação de ser o gestor conjunto e mastigar para o juiz. Olha, excelência, tem alguns pontos aqui que precisam ser decididos, né? Por favor, né? Enfim, até sinalizar quais são os entendimentos de todas as vertentes, a decisão, claro, que é do juiz, mas trazer quanto mais subsídios, melhor para o juiz ter a condição de conduzir o processo. Porque senão, se você não falar para o juiz que tem alguma coisa para ser decidida, se tem alguma coisa para se fazer no processo, deixar o processo tramitar sozinho, ele vai ficar 6 meses, 1 ano, na fila da minuta para sair uma publicação, o que não é adequado na nossa lei, principalmente com um dispositivo, já não era antes, mas agora a gente tem um dispositivo novo, salvo engano, é o 181, que fala que o processo de recuperação judicial ele tem o trâmite prioritário, né? Então, deixa eu ver se é o 181 mesmo. Bom, enfim. Não atrasa os processos, né, Fernanda? Senta em cima e acaba atrapalhando também. Isso, é um dispositivo aqui, depois eu vejo para vocês, mas que fala da tramitação prioritária dos processos. Enfim, pessoal, eu quis passar um overview para vocês das atividades do AJ, para quê? Para depois desaguar na atividade do gestor judicial, nas recuperações que, de fato, o AJ verificar que tem fraude, né? E nós esperamos que cada vez sejam menos. Marcelo, eu sei que a gente está com o tempo limitado. Eu vou projetar um slide que eu acho que vai tentar consolidar até que o doutor Fernando colocou, tá? Eu acho que eu queria explorar isso com vocês, tá? Eu queria que você também, Frank, depois, no fecho, e também, finalmente, o Fernando falasse um pouco qual é o impacto da soma dessas novas variáveis, dessas novas competências, né, na saúde das empresas brasileiras e como que isso afeta o nosso dia a dia. Tá. Vocês estão chegando na tela que eu coloquei aqui, gente? Tem um slide? Sim. Tá. É um resumo, tá? E aí eu já emendo, tá? Com o seu questionamento, tá, Marcelo? Esse é um slide que a gente prepara e compartilha tanto com o administrador judicial, a administradora e o juízo, tá? Justamente, mas antes, olha só que coisa interessante que eu quero colocar aqui. A gente falou muito, né, justamente no afastamento das fraudes, né, do artigo 64, mas no artigo 64 também tem que se os credores decidirem, né, e o próprio devedor também, ele pode se afastar
até para usar como argumento para os credores, né, e fundo de investimento ou instituições financeiras, né, ser uma exigência deles para quê? Para apostar no plano, para ter aprovação do plano. Eu falo assim, olha, meu amigo, você fez todo esse trabalho, eu entendi sua dificuldade, mas para tocar a recuperação da empresa, a restauração, eu quero uma gestão mais profissional, ou mais técnica, ou mais evoluída, e se eu quiser botar um dinheiro aqui, ou se quiser que a gente aprove o plano como credor estratégico, ou minimamente atenda às condições que você hoje, a empresa, tá colocando para a gente, nós queremos que você se afaste e coloque uma gestão interina / judicial para poder compor isso. Então, a gente falou muito da agenda negativa com fraudes e afastamento do acionista, e ele vai ter aquela briga para poder voltar e acaba até atrapalhando demais, às vezes, os processos, né? Pode atrapalhar. E a outra agenda positiva que eu queria colocar é o seguinte, né? Às vezes, de novo, às vezes a falta de competência técnica, e aí ter também, do lado dos credores, né? Da mesma forma que a gente falou que a competência técnica especializada do lado da devedora, do advogado da recuperanda, que ela deve ser muito bem assessorada, né? Os credores também, a gente vê também aqui que eles também, às vezes, têm muito menos conhecimento, né? Do Instituto de Recuperação Judicial, onde eles, com a devida organização, a devida integração também, eles podem constituir um comitê de credores para poder ajudar a fiscalização da gestão. Eles podem exigir que, justamente que o gestor atual ele possa ser de forma compartilhada, ou ter uma gestão compartilhada ou afastado, para colocar uma gestão que vá trabalhar de forma transparente e que vai ser devidamente fiscalizada e vai trabalhar de forma técnica mais integrada com o administrador judicial, ou seja, para conduzir melhor o processo, né? Então, eu coloquei essa figura aqui para mim, que eu entendo que eu coloquei um timeline, um macro cronograma assim, de um processo de operação judicial, né? Só para poder minimamente compartilhar assim, que são fases críticas, né? Que durante o processo, né? Ela é baseada na legalidade, e para poder ter sucesso precisa o quê? Minimamente atuar dentro da legalidade, o pilar aqui de ter uma gestão eficiente e responsável, né? O Fernando colocou aqui, ele stay period, às vezes demora 1 ano e meio, né? 1 ano e meio deixando de pagar as dívidas. Ele tem que provisionar isso. Ele não pode crescer o olho achando que vai investir mais e não provisionar a forma de pagamento. E, de novo, vai ficar naquela... a gente brinca assim, né? Recuperações judiciais que fazem aniversário. E aí, prejudicado fica todo o judiciário, todos os auxiliares, os credores e envolvidos, né? E execuções e decisões, né? As varas especializadas, eu entendo que é uma tendência, né? Da mesma forma também que o treinamento, ou seja, o conhecimento sobre o Instituto, ela vai também melhorar bastante as decisões quando caem em outras varas que, infelizmente, elas atuam em várias frentes, né? E aí, de novo, né, nós temos uma parte fiscal que, às vezes, a empresa coloca o CNPJ numa cidade que tem um benefício fiscal. E quando ela vai entrar em recuperação judicial, o processo principal cai lá nesse local, né? Mas, de novo aqui, para mim, um grande diferencial da gestão judicial é o profissionalismo, a evolução na tocada do negócio. Ela, com a credibilidade, ela vai conseguir ter melhores relacionamentos, né? Com instituições financeiras para poder viabilizar o negócio. Ela minimamente tem que ter uma competência técnica multidisciplinar, que isso é necessário, e saber muito bem o que é governança. A maioria das recuperações judiciais não tem num dado da Serasa, mas se a gente fizer uma análise dos processos de recuperação judiciais que existem, a maioria das empresas são empresas familiares, né? E empresas familiares, elas precisam, para poder evoluir, ter uma governança corporativa ou ter uma modernização da gestão, né? Eu não falo profissionalização porque falar que o empreendedor não é profissional, nós mesmos, né? De repente, Fernando e o Marcelo, nós estamos nos ofendendo, né? Falar que a gente não é profissional. Eu prefiro falar a palavra modernização, né? Da gestão. Então, essa credibilidade que uma gestão profissional, numa agenda positiva e negativa, ela, na minha opinião, ela pode dar muito mais celeridade para o processo,
transparência e, de novo, né, num case que a gente está hoje, né, mais ligado ao Brasil Trust, 95% do caixa que é gerido pela nossa gestão dentro da Recuperanda, ela está sendo dedicada ao pagamento dos credores. Tanto é que o plano que foi aprovado, né, foi ontem na Assembleia, que a gente praticamente teve uma aprovação maciça, né, excetuando os credores que são usualmente votam contra, que é o Banco do Brasil e Petrobras, né, nós conseguimos condições de 50% de deságio. Se eu for coletar de forma estatística, na maioria dos planos são 75% para cima de deságio. Então, isso já demonstra realmente um plano melhor, reavaliando todo o negócio para poder pagar melhor os credores. Os credores não têm culpa da má gestão e infelizmente, eles que são, de alguma forma, mais prejudicados. E a gente tem, por responsabilidade, né, como Estado de Justiça, trabalhar o Instituto que foca na função social. Tá? Eu acho, Frank, só queria fazer um comentário que eu achei muito bacana você trazer a agenda positiva, porque de fato é. Então, uma das consequências do trabalho é a transparência, né? A transparência que o gestor confere ao processo, e isso está diretamente alinhada com as novas missões atribuídas ao administrador judicial, que também tem que se utilizar de ferramentas tecnológicas para que o todo da recuperação seja visível. Então, a partir do momento que você confere isenção, transparência e fidúcia ao processo, ele não só tem muito mais chance de aprovação com um deságio generoso, como esse que você acabou de dizer, como você tem uma chance muito maior de captar novos investimentos, novos fornecedores, credores colaborativos, enfim, existe aí um conjunto de virtudes que começam a trabalhar favoravelmente à Recuperanda e, consequentemente, aos credores. Marcelo, outro papel que daí eu gostaria muito que o Fernando também comentasse isso, né? 2 pontos, né? Justamente dentro do Instituto de Recuperação Judicial existe também pode haver a possibilidade, uma situação de ter uma falência continuada, né? Onde de novo, né? Todo mundo tem aquele preconceito, o conceito, né? Inicial, por falência, fecha as portas no dia seguinte, demite todo mundo e vão vender tudo e aí infelizmente é um valor infelizmente pequenos e que não vai conseguir fazer o pagamento da melhor maneira possível para os credores, né? A falência continuada é uma possibilidade do quê? Já ali onde possa ter, inclusive, colocar o administrador judicial juntamente com uma gestão judicial, mas com o objetivo, né? A lei está colocando 6 meses para poder fazer, mas é impossível, na minha opinião. Mas é para trabalhar o quê? Na preparação de vestir a noiva, preparar a empresa, continuar operando para fazer um processo de venda, né? O merger acquisition, o M&A, né? É o termo que a gente usa no mercado, para agregar muito mais recursos para poder pagar os credores, né? Então, isso a gestão judicial ela pode ser utilizada isso, e eu falo isso com propriedade porque a gente já foi nomeado, junto em processo de falência continuada também, para atuar junto ao administrador judicial para poder fazer esse trabalho de gestão, mas com foco, tempo limitado e objetivo, devidamente colocar nos autos para poder trabalhar a venda, para poder capitalizar melhor ainda os recursos para os credores. Aí, para poder finalizar aqui, eu coloco aqui, eu gosto dessa figura, não vou ficar explicando isso, mas às vezes nós encontramos empresas numa situação pré-recuperação judicial ou pós-recuperação judicial, justamente esse ciclo, né? Então, eu só quero pontuar, né, que esse ciclo de crescimento, de maturidade, de necessidade de transformar seus produtos e serviços, eles sempre vão ocorrer, independente da empresa se ela está em recuperação judicial ou está em evolução ou transformação. De novo, o mercado evolui, empresas vão fechar, empresas vão crescer, novas empresas vão surgir, produtos novos vão surgir, serviços novos vão surgir e produtos e serviços serão renovados ou inovados, tá?
E aí é onde eu coloco uma responsabilidade nossa aqui como Auxiliar de Justiça, justamente para discutir o Instituto, né, das empresas zumbis, né? Esse conceito surgiu em 1990 no Japão, onde o governo começou, ela começou a ajudar, eu não vou dizer que existe hoje no Brasil, mas empresas zumbis são aquelas que são muito grandes e eu tenho uma função social muito grande, mas elas geram prejuízo, são mal geridas, são grandes demais para quebrar. E aí o impacto disso no mercado é enorme, porque ela deixa de recolher impostos, ela deixa de ter melhor eficiência, ela deixa de ter acesso a investimento para poder fazer a compra, inovação, ou renovar seu parque fabril, ou investir em tecnologia. E aí a gente volta para o Brasil com milhares de processos de recuperação judiciais que estão fazendo anos e anos de aniversário, e a solução que a gente enxerga, para mim, na minha opinião, é que trabalhando melhor o processo e trabalhando uma agenda positiva ou uma agenda onde se verifica uma falta de competência técnica para poder conduzir o processo, que ou ela se transforme numa recuperação judicial de uma gestão judicial ou, minimamente, numa falência continuada para poder, de novo, a gente tem que expurgar empresas zumbis, porque isso atrapalha demais a evolução do nosso país, tá? Então, eu acho que, eu lógico que não estou falando aqui para poder quebrar, é uma questão, os governos ajudam empresas que são estratégicas, são transformadoras e empregam muito pessoas aqui no Brasil, mas a gente também tem que, de alguma forma, também expurgar empresas que, de repente, só atrapalham e fomentam, né, que a impunidade, tanto na inadimplência fiscal ou, de repente, da falta de competência ou preparo, seja de assessoria jurídica de gestão ou da administrador judicial, continuam nessa situação, no efeito cadeia, no efeito cascata, atrapalhando a cadeia de fornecedores deles, consequentemente a cadeia também se prejudicando, entrando, inclusive, num ciclo também de recuperação judicial. Tá? É isso que eu gostaria de apresentar aqui. Olha, Frank, você fez a pergunta sobre gestão judicial na falência e deu um exemplo, né, no qual você trabalhou, e a gente tem alguns exemplos. Eu me lembro de também um exemplo, mas aí foi um outro gestor judicial que trabalhou nesse caso, no qual também era uma recuperação judicial. E vejam, pessoal, o plano aprovado, né, nós identificamos fraude, e uma fraude tamanha que não era possível se manter a atividade. Nós sinalizamos pela quebra da empresa, pela quebra da boa-fé objetiva, e sinalizamos para o juiz que o mundo ideal naquele caso seria a falência por continuação de atividades com a nomeação de gestor judicial, apesar dessa figura não estar positivada para a falência, né? Mas era fundamental porque se tratava de uma empresa que fabricava produtos enormes, né? Não cada empresa tem a sua característica, né? Mas essa empresa fabricava maquinário para fabricar outros produtos. Então, um produto dela demorava 9 meses, até um ano para ficar pronto, né? E os clientes dela antecipavam o pagamento. Então, era aquele tipo de empresa que, se a gente fechasse as portas para vender o que tinha ali, só ia ter sucata e ia ter passivo, porque os clientes já tinham pago uma boa parte para a empresa construir os produtos estavam no meio do caminho de construção, eu teria esse passivo para pagar enquanto representante da massa falida, seria processada a massa, eu teria que defender, e de fato seria a culpa da massa. E aquele produto inacabado não valeria nada. Então, nós sinalizamos isso para o juiz e falamos, o ideal aqui é que a empresa continue trabalhando, rodando, e que nós consigamos vendê-la, e que quem vier assumir essa operação, que assuma também os contratos. E foi um case de sucesso, graças a Deus, a gente conseguiu vender essa empresa, maximizou o valor do ativo, né? Não demitiu os funcionários, hoje a empresa, inclusive, está maior do que era antes, e os contratos anteriormente firmados foram finalizados, né? É um trabalho fácil? Não, é um trabalho dificílimo, né? Meu time, poxa, trabalhou horas e horas e horas e horas a mais nesse processo do que simplesmente eu
se eu tivesse fechado os olhos e falado, ó, foi plano aprovado, né? Vamos acompanhar o pagamento do plano, um plano ruim, inclusive, né? E essa recuperação judicial, inclusive, teria sido encerrada já, depois de um tempo. Mas não é o trabalho do AJ. Então, esse é o ponto, né? O AJ ele tem que estar lá para exercer a sua função e saber que muitas vezes a falência pode ser uma alternativa bem melhor do que a RJ. Por quê? Porque houve fraude, de fato, faz sentido aquela empresa quebrar, porque usou de milhares de fraudes para lesar os seus credores, e os credores vão receber, mas pela via da falência, né? Enfim, o que a gente mais quer aqui, pessoal, é que o Instituto seja bem usado, né? Então, de novo, o que o AJ quer é trabalhar numa recuperação judicial com o empresário honesto. Graças a Deus nós temos recuperações assim, né? O que o mercado quer é que o empresário cada vez mais tenha condições de gerir melhor a sua atividade. E aí a gente tem um problema estrutural no país, né? E eu falo isso, nós estamos com um engenheiro aqui e 2 advogados, né? Como painelistas, e eu tenho certeza que na faculdade de engenharia do Frank e nas nossas faculdades de direito, Marcelo, nós não tivemos uma matéria destinada à gestão de pessoas. Não sei se na sua você teve, Frank, mas na nossa a gente não teve. Administração de empresas, marketing, contabilidade, né? Engenharia tem bastante cálculo, pelo menos nessa você se deu bem, né? Mas enfim, então tem muito empresário que não foi preparado, né? Então é importante o empresário saber, eu costumo dar esse exemplo bastante, pô, o empresário fabrica sapato, ninguém melhor do que ele para saber como o sapato é fabricado, como é que é o tipo de costura, qual que é o tipo do couro, eu não estou discutindo isso com ele, mas será que ele sabe qual que é a melhor margem do produto dele? Será que ele sabe precificar? Será que ele sabe qual o share de mercado que ele tem que atingir? Será que ele analisa quem são os principais concorrentes? Será que ele vê quais são as inovações dos principais concorrentes? Será que ele tem uma agenda de discussão frequente de inovação, né? Enfim, então a gente está querendo focar o empresário nesse ponto. Ele tem que saber se ele sabe gerir atividade ou não. E aí, se eventualmente a atividade não está transcorrendo da melhor forma, faz sentido ele se valer de consultoria especializada. E aí, de novo, né, na agenda positiva que o Frank sinalizou, não precisa ser o gestor judicial depois, na recuperação judicial, fraude, ele entra lá, não, né? Uma empresa de gestão empresarial, ela pode fazer um trabalho excelente antes que não precise nem da recuperação judicial, né? A recuperação judicial tem que ser vista também nesse ponto. Ela é um dos caminhos, ela não é o caminho, né? Eu imagino, Frank, não sei se você quer falar sobre isso, mas eu imagino que você já deve ter trabalhado com empresas nas quais você não teve que entrar na justiça com pedido de recuperação. A própria reorganização da atividade, enquanto gestão da atividade, já resolveu o problema, né? Fernando, a gente evita ao máximo, né? De novo, né? Da mesma forma que existem assessorias que vendem isso, né? Eu abomino assessoria de gestão e assessoria jurídica que vendem o produto já colocando como solução e falando que vai ter desconto, usam de argumentos assim, não muito técnicos, né? Então, de novo, a gente foca para evitar a recuperação judicial. E se não, infelizmente, não conseguir fazer todo aquele retrabalho de renegociação e restauração da empresa em si, infelizmente, às vezes a gente tem que caminhar para a recuperação judicial, que, se bem aplicado, é um instrumento que pode dar resultado e dá resultado. A gente, em nenhum momento, pegou nenhum caso que foi para falência, então a gente, com muito orgulho, fala isso, mas e com muita experiência em propriedade, a gente fala, é um instrumento, se bem utilizado, dá resultado e de novo, gera negócio para o Brasil e cumpre a função social. Tá? Bom, pessoal, eu acho que isso foi mais que um bate-papo, né? Foi um verdadeiro simpósio, uma verdadeira aula, extremamente útil e aplicável ao dia a dia das empresas, dos operadores do direito, de contabilidade, de gestão, de administração. Eu estou, assim, tremendamente feliz com o resultado final. Gostaria de dar a palavra para as considerações finais do Frank e do Fernando, para que aí a gente possa, de fato, fechar, porque a gente estourou em muito o nosso horário,
é que os palestrantes são bons demais, o tema é super instigante, mas eu gostaria de ter esse fecho final de vocês aqui, para a gente concluir esse trabalho de hoje. Pode começar com o Fernando, depois o Frank. Ok, bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade para falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema fundamental, né? E quanto mais nós pudermos falar das nossas atividades do AJ, não só de fiscalização, mas de tudo, e também não só da atividade do AJ, mas da própria Lei 11.101 de 2005, mais ela vai ser conhecida e melhor manejada. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite e me coloco à disposição para eventuais futuros eventos que vocês façam. Foi um prazer. Obrigado, Fernando. Marcelo, obrigado. Eu queria agradecer a Sartori, tá? Não vai ficar. Doutor Fernando, é fantástico essa discussão que a gente teve. O tema é apaixonante, então compartilho o que você colocou de a gente sempre minimamente multiplicar os conceitos, né? Multiplicar os conhecimentos e experiência para que todos os agentes, utilizando ou não o Instituto de Recuperação Judicial, de novo, né? É um processo que a gente também, nós, porque são pessoais, a gente gosta, né, desse processo, mas eu acho que como cidadão brasileiro aqui, minimamente, a gente entende que trabalhando direitinho a gente vai estar melhorando a economia do Brasil e, consequentemente, todo o bem-estar aqui da nação, tá? Então, obrigado, Marcelo e doutor Fernando, pela discussão fantástica. Obrigado. Perfeito, Frank, Fernando, muitíssimo obrigado em nome do escritório. Eu queria agradecer a todos que participaram desse webinar, nos prestigiaram, 1h40, né, de exposição, um tema bastante técnico, então foi uma enorme uma satisfação. Convido a todos a visitarem o canal do YouTube, esse vídeo estará disponível. Se vocês puderem compartilhar com seus pares, amigos, conhecidos, vai ser muito bom. Então, desejar a todos um bom final de tarde, o final de semana também já se aproxima, e mais uma vez parabenizar. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.